Alô, alô, senhoras e senhores, como é com vocês? Eu sou o Rodrigo e estou aqui de volta para responder a mais perguntas que vocês me mandaram pelo Twitter, pelo Facebook e aqui pelo YouTube também no campo dos comentários. Mas antes de começar hoje eu queria deixar um recado importante, que é para que vocês notem que esse aqui é um vídeo em que eu dou minhas opiniões, galera, ou seja, não são verdades universais. Vocês me perguntam e eu digo o que eu acho, às vezes baseado em dados e às vezes baseado em puro e subjetivo gosto, opinião pessoal, né? Eu digo isso porque no último vídeo que eu enviei já vi que teve alguma agitação aí por algumas respostas, de forma mais específica, uma em que eu dizia por que eu preferia o Galaxy S4 ao Xperia ZQ. Eu dizia que eu achava que a Samsung fazia otimizações mais inteligentes e que ela tinha um histórico melhor de atualização do Android. E a galera disse, você está dizendo que o Xperia ZQ não tem otimizações, você está mal informado? Ou seja, não tem nada a ver, né? Primeiro que eu não falei isso, eu disse que achava que a Samsung era melhor nesse sentido. Se a Samsung é melhor, não quer dizer que a Sony é ruim, né? E segundo, que é minha opinião, então é difícil discutir a opinião, né? A opinião é opinião. Mas é isso aí. Vamos deixar isso para lá, eu acho que é um recado importante de se dar aqui, mas vamos agora então para a primeira de hoje, que é essa aí. Quero comprar um novo aparelho, você acha melhor um iPod Touch 5 ou um iPad mini? Os dois aparelhos têm especificações absolutamente iguais, eles usam o chip A5 da Apple e tem 512 MB de memória RAM, o mesmo chip gráfico, enfim. Eles são muito parecidos por dentro em termos de hardware. E o iPod Touch até leva uma vantagem pelo fato dele ter a câmera traseira com flash e na mesma faixa de preço, um iPod Touch e um iPad mini, o iPod Touch ele vai ter mais memória. Só que eu acho que a resposta para essa pergunta quem vai se dar é você mesmo. Por quê? Você quer um dispositivo desse tamanho aqui ou um dispositivo desse tamanho, maior? É uma questão de opinião e de necessidade mesmo. Você que vai responder melhor, eles são iguais, ambos são bons. Então, isso vai de cada um mesmo. Eu realmente não posso dizer qual é o melhor dos dois para você comprar, até porque eu não sei quais são suas necessidades e suas intenções. A segunda é, queria saber qual a diferença entre o Galaxy S2 e o S2 Lite. E qual é melhor, o S2 ou o S3 Mini? Bom, são duas perguntas em uma nesse caso. A diferença entre o S2 e o S2 Lite tem algumas diferenças, na verdade. O S2 tem processador melhor, ele tem uma câmera melhor que filma em Full HD, ele tem mais memória RAM do que o S2 Lite e ele é até mais fino. É bem engraçado porque pelo nome Lite poderia se imaginar que o S2 Lite era um aparelho menor, enfim, não, nada disso. O S2 é mais compacto, inclusive, mas eu acho que o principal entre esses dois, que define mesmo minha preferência pelo S2, é a tela. A tela do S2 é uma tela de aparelho high-end, ou seja, top de linha, uma tela que tem uma definição de imagem muito boa e uma resposta 100%. A do S2 Lite já não é 100%, por isso eu acho que isso é decisivo, já que é um aparelho touchscreen, né? Você vai interagir com a tela o tempo todo. Já a diferença entre o S2 e o S3 Mini é um pouco menor, mas ainda assim ele existe. A câmera do Galaxy S2 é melhor, a tela é uma Super AMOLED Plus contra uma Super AMOLED, ou seja, existe uma pequena diferença. O processador do S2 também é um pouco melhor do que o S3 Mini, então resumindo, se fosse fazer uma fila do pior para o melhor, o pior é o S2 Lite, depois vem o S3 Mini, depois vem o S2. A terceira pergunta, que é para me comprometer, pergunta assim, Galaxy S4 ou iPhone 5? São os dois aparelhos top, pelo menos da Samsung e da Apple, do Android e do iOS, então é como se fosse uma escolha aí nessa guerra entre os dois sistemas, mas eu já quero acalmar os ânimos aqui antes mesmo de responder, porque eu acho que hoje em dia o Android e a própria Samsung, né, já se desenvolveram a um ponto que a diferença é pessoal mesmo, muito pessoal. Hoje em dia não tem como você dizer, não, o iPhone 5 é muito melhor, porque não sei o que, o S4 é muito melhor. Não. Se você gosta de iOS, já mexeu no iOS, você provavelmente vai preferir o iPhone 5. Se você curte o Android e o tipo de aparelho da Samsung, você vai preferir o Galaxy S4. Eu, pessoalmente, preferiria o Galaxy S4. É muito engraçado porque eu uso um iPhone 5. Pra você ver como essa coisa é bem assim difusa para mim. Eu realmente não tomo nenhum partido nessa guerra, vamos dizer assim aí. Então vamos passar para a próxima pergunta, que é: qual é o melhor tablet barato para rodar games pesados?
Ainda bem que você mesmo colocou o barato entre aspas aí, porque se a gente for falar em tablet barato, seria o quê? Um tablet de R$300, né? Tablet bem de entrada. E infelizmente não existem tablets muito bons para rodar jogos pesados, como você falou, né? Não são jogos pesados. O que eu falaria, assim, o modelo mais de entrada que eu vejo que tem alguma qualidade é o Samsung Galaxy Tab 2. Ele tem processador dual-core de 1 GHz com 1 GB de RAM, tem uma configuração bem razoável, e esses dias eu já vi ele saindo em sites da internet afora por coisa de 500 ou 600 reais. Ainda nessa faixa, entre 600 e 700, às vezes você encontra o Motorola Xoom 2, escreve Xoom, né? X-O-O-M. Eu já vi ele por 699 em uma dessas operadoras aí, mas sem plano nenhum. E mais acima você encontra o Nexus 7, que estava à venda por volta de R$1.000, mil e pouco, às vezes um pouco menos em promoção, o Nexus 7 e o Galaxy Note 8.0 de 16 GB só Wi-Fi. Ele, à vista, eu vi que ele estava saindo por coisa de 1.100. Então existe essa escala aí, nenhum deles é tão barato assim, mas de todo modo é o melhor que se pode fazer, eu acho, para investir o dinheiro. Eu acho que eu não investiria em um tablet desse de R$400 de marcas menos conhecidas para rodar jogos pesados, até porque ele geralmente tem telas que não são boas, e a tela é fundamental, como eu sempre falo. Mostra esses livros na sua estante, quero ver seu gosto literário, emoticon da Mônica com os dentão. A maioria deles é formada por livros de psicologia, ó. Psicologia Social do Preconceito, esse é em inglês, esse aqui é Psicologia Social, esse aqui é Freud, quer dizer, são livros que eu usei e ainda uso hoje em dia na minha formação acadêmica. Tem esse aqui também que eu ainda não terminei de ler, que é o livro do Steve Jobs, ó. Então é isso aí, a maioria é de psicologia e tem um outro aí que se perde, que são livros que eu leio assim para lazer, vamos dizer, dessa forma, né? É isso aí, ó. Matou a curiosidade? Tá aqui. Baguncei tudo lá atrás, ó. Estou a fim de comprar um PC gamer de uns R$1.500 ou R$2.000. Você me recomenda algum modelo ou site? Olha, eu não vou fazer propaganda contra nenhuma dessas lojas que anunciam computadores já montados, computadores para jogos. Eles têm o público deles, pessoas que precisam disso, né, que não querem saber de mexer em nada. Mas pessoalmente, se eu tivesse R$1.500 ou R$2.000 na mão para montar um computador, eu iria montar peça por peça em uma dessas boas lojas de informática que a gente já tem hoje em dia aí no Brasil. Por exemplo, tem a Kabum, Kabum com K, né, .com.br. Não é jabá aqui, eu realmente já comprei muita coisa lá. E eles dão um desconto bom à vista. Também tem a Balão da Informática, que é outra loja que vende muitas peças separadas. Se você souber montar, se você tiver a manha, é sensacional, porque aí você compra peça por peça, compra boas peças, né? Geralmente computadores montados vêm com placas-mãe que não são muito boas. Então você já pega cada peça que você quiser com qualidade. E para montar, eu acho que hoje em dia muita gente sabe, né? Se você tiver um amigo ou souber, é uma maravilha. É o que eu faria em loja como a Kabum, como a Balão da Informática, e montaria meu próprio PC. Ou quem mora em São Paulo tem aquela oportunidade de ir lá na Santa Ifigênia, sei lá, enfim. Tem toda aquela questão de ser um mercado cinza, sem nota fiscal, né? Enfim, mas aí é por vocês. O que eu quero dizer em resumo é que eu montaria um PC ao invés de comprar montado em uma loja, porque quando você compra montado existe todo o trabalho justo que fizeram, né, e que vai ser incluído aí no preço final, ou seja, você vai pagar mais. Vamos lá para a próxima então. Qual a diferença entre o Xperia Z e o Xperia ZQ? Ó, o Xperia Z e o ZQ. O ZQ foi o que causou a polêmica no vídeo anterior. A diferença entre esses dois é muito pequena, ou quase nenhuma. O único modelo que chegou no Brasil foi o ZQ, o Z não chegou. E a diferença entre eles, o processador, memória RAM, a configuração em geral é muito parecida. Os dois são muito bons, sem ter nem que discutir, né? Mas o Z, que é o que não chegou no Brasil, ele tem uma proteção contra água e contra poeira que o ZQ não tem. Ou seja, o Z nesse sentido é superior. Em compensação, o ZQ, que é o que está à venda no Brasil, ele tem uma arquitetura que é compatível com o 4G do Brasil, ou seja, o único 4G é o ZQ, ou seja, meio que elas por elas, né? Um tem uma coisa melhor, outro tem outra coisa melhor, só que o único que você vai comprar aqui dividindo e tendo garantia nacional é o ZQ, porque é o único que foi lançado por aqui. E a última pergunta de hoje é: Rodrigo, qual notebook gamer você acha melhor? O Asus Zen46 VM ou o Dell novo Inspiron 14R? As especificações desses dois modelos são muito parecidas, ambos usam bons processadores, têm configurações boas
E a diferença que eu notei, e que é muito importante no caso de jogos, é que o modelo da Asus ele usa uma GeForce 630, enquanto o da Dell usa uma 730, que é mais recente. Para além da nomenclatura, existe uma diferença de desempenho boa aí entre esses dois modelos. O Dell Inspiron 14R é melhor, porque usa 730. A 730 é mais ou menos parecida com uma 645, vamos dizer. É entre a 640 e a 650. Estão entendendo? Então, para jogo, a placa de vídeo importa muito. Quando o processador é até um pouco pior, se a placa de vídeo for melhor, isso vai contar bastante para jogo. Então, pega o Dell Inspiron 14R, o novo, né? Que é o que vem com essa placa 730 aí. E é isso, finalizamos as respostas de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica aí em gostei. E se é o primeiro vídeo que vocês estão vendo aqui no canal, clique em inscrever-se, porque vocês vão acompanhar meus próximos envios aqui no YouTube. Me sigam também nas redes sociais, aqui embaixo do vídeo, na descrição, tanto Twitter quanto Facebook, tem os links aí, você clica para me seguir e me curtir, você vai me seguir de todo jeito. E é isso aí, vou ficando por aqui, deixo um abração para vocês e falou! Caramba!